pessoal, bom dia. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. O tema da nossa aula de hoje é grandezas diretamente proporcionais e tem como objetivo que ao final dessa aula, vocês consigam resolver problemas envolvendo essas grandezas diretamente proporcionais. Vamos relembrar então o que são grandezas diretamente proporcionais, Na nossa última aula, a gente definiu de uma forma mais fácil para vocês que grandezas diretamente proporcionais, são aquelas grandezas que, à medida que uma grandeza aumenta, a outra grandeza ela também vai aumentar, Então, eu trouxe aqui um problema para vocês e em seguida a gente vai resolver esse problema. Na embalagem de certa barra de chocolate, consta que em cada 100 gramas de chocolate há 18 gramas de açúcar. Júlia comprou uma barra de 250 gramas desse chocolate. Quantas gramas de açúcar contém essa barra que Júlia comprou? Então, o primeiro passo para a gente resolver esse problema é identificar as grandezas que estão sendo trabalhadas aqui nesse problema. Quais são as grandezas, Eu vou ter aqui a quantidade de gramas de chocolate. Então, a minha primeira grandeza aqui é gramas de chocolate. Lembrando que grandezas é tudo aquilo que pode ser medido, Então, aqui a gente tem gramas de chocolate, quantidade, E a outra grandeza é gramas de açúcar. Para facilitar a nossa resolução, nós vamos dividir como se fosse uma tabela, Cada grandeza. Então, aqui, agora eu vou pegar os valores que a questão me dá, Esse 100, ele está direcionado, para 100 gramas de chocolate. Ele está se referindo a gramas de chocolate. Então, eu vou colocar esse número 100 aqui, nessa minha primeira grandeza aqui, nessa minha primeira coluna, gramas de chocolate. O 18, ele está se referindo à minha outra grandeza, Gramas de açúcar. Então, eu vou colocar o 18 aqui, Então, a cada 100 gramas de chocolate, minha primeira grandeza, eu tenho 18 gramas de açúcar, que é a minha segunda grandeza. Então, agora, a gente vai para a pergunta da questão. Júlia comprou uma barra de 250 gramas desse chocolate. Então, esse 250 está se referindo a gramas de chocolate. Então, eu vou colocar nessa coluna aqui, de gramas de chocolate. 250. Qual é a pergunta da minha questão? Quantos gramas de açúcar contém essa barra que Júlia comprou? Então, o que a minha questão quer é saber quantas gramas de açúcar vai ter essa barra de 250. A barra de 100, a cada 100 gramas, nós temos 18 gramas de açúcar. Em uma barra de chocolate de 250 gramas, quantas gramas de açúcar nós vamos ter? Se a questão não me diz qual é o valor, eu coloco X. Sempre que eu não sei o valor, quando a questão não me dá esse valor, eu coloco X. E agora, o que a gente vai fazer para resolver? Nós montamos, o primeiro passo é identificar as grandezas, Quais são as grandezas que a questão está me dando? Eu vou identificar os valores e a qual grandeza esses valores estão se referindo. E aí eu vou colocar cada uma em uma coluna diferente, Separa aqui, duas colunas. E agora a gente vai identificar se essa grandeza ela é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Como é que eu identifico isso? Vou analisar aqui, 100 gramas de chocolate tem 18 gramas de açúcar. Eu aumentei a quantidade de gramas de chocolate, 250 gramas de chocolate. A quantidade de açúcar vai aumentar ou diminuir? Se eu aumentei a quantidade de gramas de chocolate, eu também tenho que aumentar a quantidade de açúcar para o chocolate ficar com um gosto agradável, Então, se as duas grandezas vão aumentar, eu digo que ela é uma grandeza diretamente proporcional.
Para grandezas diretamente proporcionais, eu vou tirar esse risco aqui, nós vamos fazer uma multiplicação em x, vamos fazer uma regra de 3 simples. Multiplicar na forma de x. Então aqui, ó, 100 vezes x vai dar 100x, igual 250 vezes 18, nós fazemos aqui do lado, ó. 8 vezes 0 é 0, 8 vezes 5, 40, 8 vezes 2, 16, mais 4, 20. 1 vezes 0, 0, 1 vezes 5, 5, 1 vezes 2, 2. E aí aqui nós somamos 5, 2 e 2, 4. Então a gente tem aqui 4.500. O que é que nós fazemos aqui? Quando chega bem aqui, nós vamos fazer igual quando a gente trabalhou lá com a equação de primeiro grau. Isolamos a incógnita, continua 4.500 dividido para 100. X igual. Aqui, ó, eu vou cortar esses dois zeros e vai restar 45 dividido para 1. X é igual a 45, ou seja, o valor aqui desse x é 45. Então, nós concluímos o quê? Quais são as grandezas que a minha questão está trabalhando? Grandezas, aliás, gramas de chocolate e gramas de açúcar. Aí eu separei em duas colunas. Eu tenho 100 gramas de chocolate, em cada 100 gramas de chocolate eu tenho 18 gramas de açúcar. Aí Júlia, ela comprou uma barra de chocolate com 250 gramas de chocolate. Eu gostaria de saber, né, quantas gramas de açúcar contém nessa barra de 250 gramas. Então, nós fizemos aqui uma regra de 3 simples, uma multiplicação em x. Por que nós fizemos assim? Porque aqui é grandeza diretamente proporcional. À medida que uma aumenta, a outra também vai aumentar, a outra grandeza. Então, fizemos aqui e chegamos ao resultado de 45 gramas. Espero que vocês tenham entendido e até a nossa próxima aula.